Olá pessoal, uma questão muito interessante que a gente vai ver agora da prova amarela, né? Prova amarela, muito interessante sobre todos os aspectos. A gente vai para o ano de 1986, Chernobyl, desastre radioativo de Chernobyl. Bom, vocês vão conhecer um pouco do que aconteceu há 26 anos atrás, né? Certo? Vamos lá. O acidente nuclear de Chernobyl revela brutalmente os limites dos poderes tecnológicos científicos da humanidade e as marcha a ré que a natureza nos pode reservar. É evidente que uma gestão mais coletiva se impõe para orientar as ciências e as técnicas em direção a finalidades mais humanas. Então, é por isso que os cursos de engenharia, por exemplo, da UFABC, ele tem muita interdisciplinaridade, união entre outras matérias, biologia, sociologia, fundamental, né? O texto trata do aparato tecnológico científico, técnico-científico e suas consequências para a humanidade, propondo que esse desenvolvimento, então, o desastre de Chernobyl, para quem não sabe, antes de responder a questão, Chernobyl era uma usina nuclear que foi feito um teste, tá? Nesse teste, ficava na União Soviética, antiga URSS, União das Repúblicas Soviéticas, tá? Era o maior país do planeta Terra. Na época existia a Guerra Fria. Então aqui é a Ucrânia, né? O país é a Ucrânia, né? E aqui em cima Belarus. Belarus, eu falo assim, que é um nome russo mesmo que eu aprendi, né? Belarus. Belarus é proibido hoje a agricultura. A agricultura acabou. Houve liberação de grande radioatividade, tá? Chernobyl, a radioatividade só vai diminuir daqui a 300 anos. Houve um teste e parar a usina nuclear. A usina nuclear ela trabalha com calor. Depois vocês vão ver uma videoaula que eu vou falar sobre termonuclear. As usinas termonucleares elas pegam o calor da radiação do plutônio ou do urânio, né? Do urânio. Plutônio, urânio. Se você para de resfriar essa usina, ela pode explodir, pode esquentar e derreter tudo. Camada de aço, grafite e começar a liberar radiação. Essa radiação é invisível, radiação eletromagnética de alta energia, alta frequência e alta energia, que lesa o DNA. Tá? O DNA das pessoas é lesado dentro das células, então o DNA vai sofrer mutações genéticas mortais, dependendo da proximidade. Quanto mais perto do local, mais perigoso. Então, houve aqui uma ideia de raios de ação, tá? Houve contaminação de diversas regiões, ó. Chegou a Suécia. Foi a Suécia que detectou, então, a radiação em 1986, tá? E ligou para o Gorbachev, na Rússia, que era o presidente da União Soviética, e falou: vocês lançaram uma bomba atômica? Gorbachev, Gorbachev, acho que é isso que se escreve, não sei como se escreve direito, tá? Gorbachev, Gorbachev, é difícil escrever em russo, né? Vou até apagar para não escrever besteira, né? Então, o Gorbachev, tá? Gorbachev, presidente da União Soviética na época, recebeu então um pito, um apito aí dos presidentes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos queria saber se eles tinham enviado uma bomba atômica. Poderia dar a Terceira Guerra Mundial. O Gorbachev, na época, não sabia responder. Falou: eu vou te dar 2 dias. Ele estava aqui em Moscou, né? Direto de Moscou. Depois ele ficou sabendo que houve vazamento de radiação. Então foi o maior desastre radioativo do mundo. Maior desastre radioativo do mundo, tá? Sofreu um país como Belarus, com a onda, as nuvens que chegaram no país, acabaram e houve chuva radioativa. Belarus, por exemplo, então não tem mais quase agricultura, tá? O país que fica acima da Ucrânia. Esse país aqui é a Ucrânia, tá? A Ucrânia, depois vocês olham no mapa, tá?
Hoje a Ucrânia é separada da União Soviética, não existe mais a União Soviética, a partir da queda do Muro de Berlim, né? E o nosso senador atual, José Sarney, enviou carne, comprou carne de Chernobyl. É uma beleza, né? Você vê o grau dos nossos políticos na época, 1986, vários empresários, né? Certo? Bom, liberou a entrada de carne de Chernobyl. Ou na época, o povo está tão revoltado com o cruzado que falou que foi o José Sarney. Eu não duvido de nada, certo? Mas houve encomendas de carne então de Chernobyl, tudo contaminado. Toda essa área foi dizimada, os animais tiveram que ser mortos, tá? Um desastre horroroso. Depois eu vou dar uma aula sobre Chernobyl, Fukushima, desastre radioativo do Césio 137 de Goiânia. O Brasil também teve acidente radioativo, tá? Pouca gente parece lembrar. Em 1987, um ano depois, no Brasil ocorreu um acidente radioativo, muito menor, né? Aqui em Chernobyl morreram 100 mil pessoas, aproximadamente, e outras milhares de cânceres e de morte por problemas sérios, né? Bom, a resposta do exercício, então, esses aparatos científicos devem ser definidos seus projetos a partir de interesses coletivos, né? Eu acho que o mundo ainda não vai parar de fazer usinas nucleares, mas tem que se tomar o máximo de cuidado. As usinas têm que ser muito seguras. E hoje se pergunta sobre a segurança das usinas. No Brasil nunca houve acidente com usina Angra 1 nem Angra 2, tá? O Brasil tem duas usinas nucleares, aqui mostrando mais fumaça de Chernobyl, né? Vapores de resfriação de água. Usinas nucleares do Brasil são Angra 1 e Angra 2, está se fazendo agora em construção. Em construção agora está Angra 2, no estado do Rio de Janeiro. Angra 3, né? Perdão. Angra 3. Nunca houve acidentes graves, alguns vazamentos. Há prós e contras, é uma questão bem controversa, merece mais uma aula. Essa é uma aula pontual. Então, por exemplo, a Alemanha, a presidente Angela Merkel, ela vai desativar todas as usinas nucleares da Alemanha, tá? Primeira-ministra da Alemanha, então, 2020, a Alemanha não vai querer mais as usinas nucleares. Até 2022, se eu não me engano, vai desativar todas as usinas nucleares. Usinas nucleares vão ser desativadas, tá? Interessante. No ano então de 2022, até 2022. Alguns especialistas duvidam que a Alemanha vai conseguir superar, mas eu não duvido. A tecnologia alemã, a engenharia alemã, considerada uma das melhores do mundo, né? Bom, esse foi um desastre então para o mundo. Tomar cuidado. Os impactos da radiação sobre os seres humanos é imenso e sobre a vida na Terra também. Toda uma boa região da Ucrânia hoje são cidades fantasmas, né? A própria região de Chernobyl, ou Chernobyl, tá? É uma cidade fantasma. Então estudem tudo sobre Chernobyl, entrem no Wikipédia, livros, revistas, revista Abril, sempre mostra lá atualidades. Tá aí uma dica, tá? Uma propaganda para vocês, de graça, tá? Da editora Abril, tem ótimas edições. Grande abraço para vocês, espero que vocês tenham compreendido essa questão. Abraço.